Vamos ler a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. E a leremos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler capítulo 4, versículo 9, versículo 8, ou melhor, versículo 9 a 13. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Nós nobres, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vou pedir ao nosso irmão presbítero Benedito Mateus Filho que faça a oração. Deus amado, nós somos gratos, ó Pai, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos preservado, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos estar reunidos aqui nesse momento para louvar e bendizer seu santo nome e aprender mais de Ti, ó Deus. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por cada família de nossa igreja, Senhor. De uma forma muito especial, ó Deus amado, pedir que o Senhor olhe para cada uma delas, ó Pai. Tu sabes das dificuldades que cada uma enfrenta, das alegrias que cada uma tem provado, Senhor. Ó Pai querido, eu quero pedir que o Senhor abençoe de uma forma muito especial cada família. Quantas pessoas gostariam de estar aqui agora conosco, Pai, e não podem, por vários motivos, por motivo de saúde, por precaução, por preocupação também, ó Deus. Quero que o Senhor abençoe esses irmãos, ó Deus. Vou pedir agora que o Senhor abençoe também nesse momento cada lar aqui representado. Quantas pessoas estão aqui conosco agora, que cada um de nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito e dispostos, Senhor, a ter uma vida que Te alegre, ó Deus amado. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor fale agora através do Teu servo, a cada coração que vai estar ouvindo, tanto aqui presente, quanto pela internet, ó Deus amado. Fica conosco, Pai, livra-nos de todo mal e de todo pecado, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Que o apóstolo Paulo está colocando nesse texto que nós lemos, a situação dos apóstolos, a vida, o sofrimento, como se afadigavam no trabalho, e dentre as coisas que ele enumera, ele diz que não temos morada certa. Diz, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados, e não temos morada certa. Então viviam sempre em diferentes localidades, em diferentes regiões, E nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão de uma vida
com uma condição infeliz de vida, principalmente no que tange ao local, à situação em que muitas pessoas vivem. Há pessoas que nunca saíram do povoado em que nasceram e não tiveram oportunidade de conhecerem novos lugares. E sabemos que, se nós estamos em determinado lugar, determinada região, Deus tem um plano na nossa vida, se é que somos cristãos, para que nós executemos. E hoje nós ficamos pensando, né, as pessoas têm facilidade para se deslocar, e não era o caso dos apóstolos, né, principalmente do apóstolo Paulo. Hoje, quando alguém chega numa cidade, ele já vai uma lista de hotéis, né? Mas o apóstolo Paulo pernoitou e muitas vezes ficou tempos em cadeias, em prisões. E, na verdade, qual o melhor lugar, então, para se viver? Quando as pessoas queriam seguir o próprio Senhor Jesus, ele disse: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós devemos sempre dar graças a Deus por termos uma moradia, seja ela mais confortável ou não, mas é o nosso lar, onde nos sentimos bem, e devemos ser gratos a Deus por isso. Mas muitas pessoas não moram no lugar onde gostariam de morar, nas questões geográficas. Por exemplo, muitas pessoas têm que se deslocar para viver fora do país, outras regiões, alguns lugares que, por certo, eles não teriam escolhido. Há aqueles que estão muito bem acomodados, muito bem situados. Às vezes não estamos falando apenas da casa, mas às vezes até de uma questão de vizinhança. Há vizinhos que são problemáticos. Nós devemos ser bons vizinhos, principalmente como crentes. Há vizinhos barulhentos, há vizinhos que perturbam, vizinhos estranhos, né? Rudes, e também pessoas, às vezes, com as quais convivemos, não só tratando de vizinho, mas pessoas que nos toca viver por um motivo ou outro. E nós sabemos que há muitas pessoas que são manipuladoras. Elas querem sempre as coisas ao seu modo, ao seu jeito. Eles não só manipulam o controle de televisão, né? Só ele quer segurar e pôr nos canais de sua preferência, mas querem controlar também as nossas vidas. E eu creio que isso é uma situação infeliz de vida, viver com uma pessoa manipuladora, ou mesmo a questão de espaço. Às vezes nós vemos nas grandes cidades, as favelas, às vezes lugares com muitas escadas, já pessoas idosas, lugares úmidos, lugares escuros, insalubres, e não bastasse então muitas vezes a solidão, mas as condições precárias de vida. Então muitas pessoas vivem uma condição infeliz de vida, ou porque moram num lugar onde não teriam escolhido, ou por causa das próprias condições que nós citamos, né? Não só questão geográfica, mas questão de vizinhança, questão de convivência, ou mesmo espaço. Há uma coisa curiosa, eu tenho percebido, não sei se é a impressão de todos, que antes as pessoas queriam casas muito amplas, né, muito grandes. Hoje, tem até os minimalistas, né? Isso, é isso mesmo. As pessoas estão querendo hoje uma vida mais fácil, uma casa mais fácil para arrumar, ter mais tempo, né, para viajar, para cuidar dos seus gostos, das suas predileções. Então, meus irmãos, há problemas sim quanto às condições de vida. Nós vamos enumerar principalmente 2 tempos da Bíblia, questão dos tempos de Moisés e do tempo dos patriarcas, como eles viveram, né? Moisés e o povo de Deus viveu no deserto. A palavra no grego para deserto é a palavra anidro, né? O a, negação, e hidro, né? Um lugar sem água, não há água. Lugar inóspito. Viveram no deserto. E também quando saíram para possuir a terra, lá em Deuteronômio fala sobre isso. Se eles vivessem em comunhão com Deus, fossem obedientes às leis de Deus,
teria uma vida saudável, uma sociedade boa, feliz, mas se fosse desobediente, seriam também castigados. No Novo Testamento, nós já encontramos aquela expectativa dos judeus, imaginando que, quando Cristo viesse, as condições de vida seriam melhores, seria um tempo áureo, já não haveriam mais dificuldades, né? Eles se veriam livres, principalmente agora nos tempos de Roma, que era, na verdade, o grande império. Então Jesus preveniu a eles, os que pensavam desse modo. Nós encontramos um texto que está lá em Lucas 17, 20 e 21, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus, então, tirou da mente deles que não era alguma coisa que eles estavam pensando em termos de recompensa ali, mas que a recompensa do cristão está no futuro, e não como eles estavam pensando naquele momento, quando da vinda de Cristo. O reino de Deus já chegou, está dentro de vocês, não vem visível aparência. Eles pudessem entender que esse mundo não é tudo para o cristão. Esse mundo é o céu do ímpio. Tudo que o ímpio puder aproveitar, ele vai ter que aproveitar agora, porque para eles não vai haver mais céu. E também o inferno, para o crente, talvez seja só esse mundo, não experimentará mais o inferno. Jamais experimentará o inferno. E nós encontramos as dificuldades daqueles nossos antepassados nessas duas eras. Abraão, ele desconhecia o estilo de vida, como que ele deveria viver depois do chamado. Lá em Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Ele não tinha um GPS, nada, ele confiava que Deus haveria de conduzi-lo, que Deus haveria de guiar a sua vida. Abraão é o homem de fé e é o nosso grande exemplo. Nos dias de Jesus, as pessoas diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou para eles: vocês são filhos do diabo. Então, Abraão, ele não sabia o que estaria pela frente, mas ele saiu vivendo em terra estranha e vivendo em tendas. Ele se adapta e se adequa muito àquilo que nós chamamos a figura do peregrino. Eu creio que aí está o segredo da unção de Abraão, porque ele não fez desse mundo o seu lugar, mas ele estava sempre progredindo para o lugar que Deus lhe havia designado. Essa é a grande figura das nossas vidas também. Nós estamos a caminho da cidade celestial. Nós passamos por esse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. É gostoso viver em tenda por muitos anos. Eu sei que muitos vão acampar, né? Faz a sua tenda, mas logo eles querem voltar. Mas foi a vida que Abraão teve que levar, porque ele montava e desmontava a sua tenda e sempre prosseguindo nessa direção. Moisés nasceu naquilo que nós podemos chamar o berço de ouro, literalmente. Ele viveu no palácio e abandonou o palácio. O escritor de Hebreus diz com muita propriedade que ele, sendo homem feito, ele preferiu ser maltratado, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, a gozar dos prazeres transitórios do pecado. Eu acho muito importante quando diz sendo homem já feito, não era um rapazinho, né? A gente faz profissão de fé, às vezes uma pessoa muito nova, a gente se preocupa, mas não tem idade. Tem pessoas idosas também que fizeram apenas a profissão de fé, mas não era uma fé autêntica, genuína. Mas Abraão, quando homem feito, ele tomou a decisão
e ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Meus irmãos, se você não gosta do povo de Deus, se você tem reclamação, eu digo isso porque eu sei que não é fácil. Eu sou pastor há mais de 40 anos. Dias difíceis. Mas se você não gosta do povo de Deus, alguma coisa está errada. Porque somos realmente imperfeitos, mas é o povo de Deus. E ele preferiu ser maltratado, porque era muito fácil para ele viver os prazeres transitórios do pecado. Qual foi a sua motivação? Foi um chamado. E nós temos que ter um senso na vida, uma finalidade. Para que nós somos chamados? Qual o sentido da nossa existência? Há alguma coisa importante para nós realizarmos nesse mundo, a começar da nossa casa, da nossa comunidade onde adoramos a Deus, na nossa cidade. Então, o cristão vê esse chamado e vê também que essa escolha de Abraão importou em que? Em obediência. Em obediência. Essa é uma palavra-chave, é a palavra que norteou também o próprio Senhor Jesus, que diz que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós não gostamos da palavra obediência. Desde que Adão pecou, nós queremos mandar, nós queremos fazer a nossa vontade, nós não queremos submeter-nos a Deus. Quando Abraão recebe o chamado, ele leva consigo a seu sobrinho Ló. E eles prosperaram bastante. Os rebanhos cresceram. E chegou um ponto em que não era possível caminhar todo aquele rebanho junto, naquela imensidão. E Abraão teve, como homem de Deus, uma decisão. Disse ao seu sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Nós vemos que Abraão entendeu uma coisa, que a situação não seria definida em termos financeiros, mas que Deus haveria de guiá-los. Mas não foi essa a perspectiva do seu sobrinho. Ele já, esperto com as pessoas daquela área do mundo lá, levantou os olhos e viu aquela campina verde, e ele falou para o tio: eu vou nessa direção. Ele não deu direito de preferência, por respeito, por consideração, àquele que havia sido chamado. Ló não havia sido chamado. Ele era simplesmente um acompanhante, que gozava de uma bênção de viver com o grande patriarca. Entretanto, ele não deu oportunidade e tomou logo a sua decisão, e ele não contou o seguinte fator: ele foi armando a sua tenda em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, cidades reconhecidamente pecadoras. Meus irmãos, o lugar onde nós moramos, as pessoas com quem nos relacionamos, conta muito, conta muito. Diz que Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separado um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Foi morar no lugar de gente perversa, de gente má, pecadores extremados. E às vezes nós temos que morar em algum lugar. Não era necessariamente o caso de Ló. Às vezes Deus nos coloca num lugar temporariamente, porque Ele tem um plano para nós estarmos ali, desenvolvermos o nosso trabalho. E às vezes nós estamos num lugar e não sentimos paz. Eu não estou bem nessa cidade, nessa região, nesse bairro. E daí nós devemos considerar se realmente nós não temos paz no nosso coração. A Bíblia diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19.
Uma das passagens que me impressiona muito nas Escrituras é referente à viúva de Sunem, a mulher de Sunem, que depois se tornou viúva, mas antes acabou casando com Davi. Mas quando, ainda casada com Nabal, um homem louco, o profeta perguntou se poderia falar ao rei, né, dar um jeitinho para promover o marido dela, colocá-lo numa situação melhor, quem sabe na corte. Ele falou, não, eu estou feliz aqui, era o vale dela, né? Eu estou feliz aqui no meio do meu povo, eu habito no meio do meu povo. Esse é algo que nós devemos procurar alcançar na vida, porque há pessoas que estão sempre querendo, e talvez nunca vão encontrar, porque o problema não está no lugar, mas está nela, ou está em nós. Pessoas que vivem mudando toda hora, mudando de igreja, mudando tanto, porque não encontraram ainda a paz. E quando Ló foi perto daquela cidade, o que aconteceu? Vieram os problemas. Eu sempre digo que saúde não pega, né? Mas doença pega. E como pega? Nós estamos sentindo agora, né? Nós gostávamos tanto de nos abraçar, de nos cumprimentarmos, e hoje nós estamos mais distantes. Nós estamos nos reunindo com cuidado. Eu creio que está aumentando e vai aumentar, nós vamos recuperar, né? Nós não podemos impor às pessoas. Esse é, como eu digo, é um dever, mas é um privilégio, e respeitar também cada pessoa. No entretanto, doença pega. E quando Ló estava naquele ambiente, o que aconteceu? Ele recebeu a visita de 2 anjos. Os homens, lá no canto da cidade, ouviram sobre esses visitantes, provavelmente quebraram a porta da casa de Ló, e a porta, a nossa casa, deve ser um lugar de segurança. Aliás, nós devemos saber até quem nós colocamos em nossa casa. Há pessoas invejosas, às vezes nós temos tão pouco, e tem pessoas invejosas, né? E não só isso, a pessoa se torna íntima, e a pessoa às vezes não tem controle, né? E esses homens então foram lá na casa de Ló, porque ele estava hospedando aos anjos, e eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Já naquele tempo sempre houve isso, e hoje mais do que nunca. Eu sempre digo que há pessoas confusas, elas não sabem nem quem elas são, nem sabem quem são. E aquele ato naturalmente preocupou muito a Ló, e ele teve a coragem, por medo, de expor os seus próprios filhos. Ele falou, eu dou minhas filhas para vocês, mas respeitem esses homens, esses anjos de Deus. Como pode um pai e uma mãe colocar o seu filho, a sua filha, numa situação tão baixa? É claro que se Ló soubesse, ele diria que não faria isso, né? Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando eles tomam uma decisão de escolher o mundo. Porque não somente eles estão escolhendo o mundo, mas estão levando consigo muitas outras pessoas, e quem sabe até seus descendentes. Apesar que a Bíblia diz que Pedro diz, lá em 2 Pedro 2,7, que Ló era um homem justo, e diz também no versículo 9, que o Senhor conhece como livrar os piedosos da tentação. Deus conhece, Deus pode livrar. Felizmente Deus teve misericórdia de Ló, mas por pouco. Eu creio que suas filhas sobreviveram, mas ficaram com esse estigma, com esse medo de um abuso coletivo, embora os homens não tivessem essa preferência, né? Aqueles homens daquele lugar. Pode ser que Deus tenha trazido você para um lugar agora difícil, mas nós queremos pregar que sempre há esperança, que sempre há uma oportunidade de uma nova vida. A vida de Moisés foi uma escolha maravilhosa. Ele desprezou o mundo. E o mundo, meus irmãos, ele tem um tentáculo. Ele vai abraçando, e às vezes a pessoa não se dá conta que ela é mundana. Ela quer viver nesse mundo, ela não quer abandonar o mundo.
E antes nós dizíamos que o caminho largo era lá fora e o caminho estreito era na igreja. Hoje o caminho largo e estreito estão dentro da igreja. Alguns estão seguindo o caminho estreito e outros estão seguindo o caminho largo, mas tudo dentro da igreja. Houve um tempo em que haviam poucos crentes. Essa igreja mesmo quando começou eram poucos, mas eram pessoas de oração, de compromisso. E eu creio que nós não podemos aumentar a quantidade e perder a qualidade. Alguns aqui se lembram desse fato, que eram crianças na época, né? Muitos missionários, quando recebem o chamado, eles também não sabem o que vem pela frente. Mas Moisés não voltou atrás. Reverendo Davi, que foi pastor dessa igreja, foi meu pastor, foi pastor de muitos outros. Quando fazia a profissão de fé, ele usava um versículo, ele a cumprimentava e dizia assim: "Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Eu sei que a explicação, exegeticamente, hermeneuticamente, o texto quer dizer que você tem que ser fiel até o ponto de morrer, porque havia perseguição no contexto do Apocalipse. Mas se aplica também ser fiel até a morte. Eu creio que uma coisa que seria muito importante no túmulo, as pessoas escrevem cada coisa nos túmulos, que é chamado epitáfio, seria interessante colocar no túmulo assim: foi fiel até a morte. Isso é uma coisa maravilhosa. Fidelidade, né? Conhecemos muita gente, muitas pessoas que foram fiéis no nosso meio. Abraão fez a sua casa em terra estrangeira. Eu me lembro de muitos lugares que residi. Existe onde nós temos o nosso domicílio e onde nós temos a nossa residência. Residimos em muito lugar. E conforme a gente vai mudando, nós também vamos sendo mudados. Nós vamos crescendo, vamos aprendendo muitas coisas, vamos convivendo com muitas pessoas. E às vezes a pessoa diga: eu estou cansado desse lugar. Moisés, a Bíblia diz que ele poderia voltar se quisesse, mas ele estabeleceu como um alvo. E esse é o alvo supremo na vida. Fez sua casa em tendas, era o estilo de vida. E eu creio que isso foi muito bom para os seus filhos, né? Ele habitou em tendas com Isaac e também com Jacó. E eu creio que ele abençoou seus filhos vivendo em tendas. Sabe aquela coisa de fazer o melhor para os filhos e fazer o melhor para os netos? Às vezes nós nem podemos, mas queremos fazer o melhor para eles, né? Uma coisa que nós não tivemos e que às vezes está difícil para nós, e nós queremos fazer. Às vezes os filhos ferem o coração dos pais, porque chega uma época de Natal, daqui 2 meses nós vamos chegar no Natal. E o filho fala: pai, eu gostaria de ganhar tal coisa. Ou alguém sai de férias e o filho fala assim: por que a família foi para tal lugar, né? E nós nunca podemos viajar. Então o pai pode dizer o seguinte: olha, meu filho, eu ganho pouco, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso por você. E o melhor que posso fazer é em termos de fé e educação, preparar a criança na vida da educação. Quando a criança é pequena, ela não repara às vezes um probleminha em casa, uma coisa mais desgastada, mas depois vai crescendo, seus coleguinhas, né? Muitos têm a bênção de ter uma vida mais abastada. Mas eu creio que Abraão ensinou seus filhos porque eles perceberam: meu pai é um homem de fé. E às vezes quando o filho não tem tudo o que quer, ele pode até ferir o coração do pai com uma pergunta dessa. Mas com o tempo ele vai perceber, fala: não, meus pais foram bons, meus pais foram honestos. Meu lar foi um lar muito bom. Porque eles fizeram o que estava no alcance deles. E eu sempre digo, irmãos, que não para todos, mas para muitos um pouco de pobreza não faria mal. Porque há pessoas que não sabem o custo das coisas. Não tem nenhum parâmetro para nada. Mas eu penso que a lição que eles aprenderam vivendo com o pai: por que meu pai não para aqui? Por que ele está sempre andando? Porque ele tem uma missão a cumprir. Conheci um pastor que me impressionou muito. Não vou citar o nome dele aqui, porque creio que ele tem netos ainda. Ele não era um bom pregador, ele era muito maçante. Mas eu nunca vi um homem para visitar tanto e ser mudado de tanta igreja, porque ninguém o queria.
e como ele colocava os papéis, as coisas, a organização da igreja em ordem, completamente em ordem. E eu fui visitá-lo uma vez, e para minha surpresa, eles moravam numa casa boa, numa cidade, e ele morava praticamente separado, num quartinho do fundo, porque ele vinha, ficava ali e ia atender os trabalhos, sempre, mas era um homem peregrino, e eu creio, e foi fiel até a morte, né? Eu sou grato a ele porque houve um tempo que minha mãe ficou doente, e eu creio que naquela cidade que ela morava, talvez tenha o único pastor que a tenha visitado, né? Não uma vez, mas várias vezes. Então Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo, diz lá em Hebreus. O que é o opróbrio? A vergonha. Porque não há nada mais vergonhoso do que aconteceu com Cristo. Ele era justo, inocente, passou pelo mundo fazendo bem, e a maneira como ele foi tratado. E Moisés, ele pegou essa vergonha de Cristo, e ele falou, essa vergonha de Cristo é para mim como um tesouro. Alguém fala, mas como que ele sabia do opróbrio de Cristo lá no Antigo Testamento? João nos diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Então, essas pessoas do passado, elas tinham realmente essa esperança e essa certeza sobre Cristo e a sua obra vicária, o que representa realmente Jesus Cristo. Então, ele abraçou esse estigma de Cristo. O que aconteceu com o povo de Deus para ir morar no Egito e ser escravo? Foram morar na terra de Goshen. Por quê? Eles eram pastores, foi dada aquela terra para eles, e porque José era o primeiro ministro. Mas depois veio ali no Egito um outro governante que não conhecia, um outro rei que não conhecia José. E daí esse povo começou a sofrer. Diz o texto, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Hoje, meus irmãos, nós temos um negócio chamado metas. Alguns aqui sabem o que é isso, né? Lá no Egito, aquele trabalho duro, eles fizeram grandes construções. Quanto mais eles trabalhavam, mais se exigia deles. E parece que hoje nós estamos voltando nesse tempo. O domingo, que era para ser um dia de descanso, um dia tranquilo, muitas pessoas hoje são escravas, né? Agora não, porque estamos vivendo um tempo excepcional, né? Mas eu me lembro que até recentemente as pessoas trabalhavam direto, né? Não tinham realmente o descanso. Então era uma meta muito grande, e Moisés deixa o palácio, ele vai ao faraó e disse assim, deixa o meu povo ir. Deus mandou que ele dissesse, era a palavra de Deus, deixa o meu povo ir. E eles saíram daquela situação terrível. E para onde foram? Para o deserto. Alguém vai falar que eles saíram da frigideira e saltaram para o fogo, né? Porque lá no deserto, eles falaram, nós não queremos essa vida. Nós queríamos ficar lá no Egito. Lá tinha muita coisa gostosa, pepino, melões, peixes, né? Tantas coisas boas. Aqui não tem nem túmulo para nós sermos enterrados. Povo descontente. Meus irmãos, Deus não tolera pessoas que vivem reclamando. Pessoas que estão sempre descontentes. A gente pergunta, como vai? Né? Então vem toda aquela sorte de lamúria, de descontentamento. Não olham as bênçãos de Deus, né? Então Deus falou, eu vou destruir esse povo. Eu vou começar um novo povo com Moisés. Mas Moisés não era um crítico do seu povo, ele sabia quem era o povo, ele sofria com o povo. Mas ele amava o povo. É diferente. E ele pediu a Deus, e ele intercedeu, e Deus não permitiu que o povo fosse destruído. Ele aceitou aquela condição infeliz de vida. Meus irmãos, pessoas comuns, né? Moisés se tornou um homem comum, José,
E a Bíblia diz que Deus não chamou entre nós muitos nobres, muitos sábios. Geralmente pessoas comuns fazem grandes obras para Deus, né? Então, se você não gosta do povo de Deus, é melhor cair fora. Eu muitas vezes tive desejo de mudar de igreja. Falta 2 meses só para cumprir o meu mandato aqui. Eu posso contar algumas coisas. Eu tinha acabado de ser eleito, um pouco alegre, um pouco triste, embora expressivamente com uma votação muito boa, e recebi um convite para uma cidade maior, e fiquei pensando, é a mesma coisa, o povo é o povo, nós somos os mesmos, não são os lugares. Ah, essa igreja é boa. Não, nós temos que modificar as nossas vidas, não são realmente os lugares. Então dou graças a Deus porque fui acolhido, fui bem tratado, fui honrado, e desejo realmente o melhor para todos os irmãos da igreja, indistintamente, né? Indistintamente. Então, nós temos que ver que se Deus nos coloca no lugar, nós temos que estar contentes naquele lugar. Há pessoas que estão sempre ligando para cá, correndo para lá e buscando uma coisa melhor aqui, pensam que é melhor, né? Qualquer que possa ser a sua condição, seja numa prisão, num hospital, num lugar desagradável, é possível realmente que Deus tenha permitido temporariamente que você passe por ali. E Abraão, ele se sujeitou a essa vida. Moisés foi para essa vida difícil. Abraão é o primeiro homem a ter um vislumbre do céu. Ele sabia que nada é para sempre. Há um filme muito interessante, Nada é para sempre. Muitas coisas que nós fazíamos planos e achávamos que iam ser concretizados, saíram totalmente diferentes. E eu creio que isso é muito bom, porque nós também, para o crente que pensa, porque nós vimos que aquela vida sossegada, satisfatória, né? Aquela condição, nem sempre faz bem para nós. Eu creio que o fato de Abraão morar em tendas e Moisés enfrentar isso, eles tiveram uma intimidade maior com Deus. Deus permite algo difícil na nossa vida. Então não sejamos como o povo de Israel. Então a pessoa pensa assim, se eu chegar mais perto de Deus, Deus vai mudar a minha vida. Não é isso que se canta, não é isso que se prega. Não. Deus diz assim, quando você chegar mais perto de mim, então você vai usufruir da minha presença, da minha comunhão. Não necessariamente mudar a sua vida. Ele poderá mudar, quando quiser, da forma que quiser. Mas ele diz, chegue mais perto de mim e aproveite a minha presença. Qualquer circunstância, seja problema com qual for, diz, eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Deus permitiu muitas pessoas passarem por isso para chamar a atenção das pessoas, porque elas estavam distraídas, para trazê-las mais próximas de si. Moisés estava olhando para a recompensa. Às vezes estou falando de Moisés e outras vezes de Abraão. Diz que Moisés, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Talvez você esteja precisando também de enfrentar algumas situações adversas, que nós não queremos, que Deus não tem prazer, mas Ele permite. E permite na vida de todos nós. Paulo disse, e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Era Satanás que mandou aquele espinho, mas era Deus que havia permitido. E havia um propósito, para que eu não me exalte. Ah, se não fosse esse espinho na vida de Paulo. Ah, se não fosse algumas circunstâncias difíceis da nossa vida. Quem sabe nós seríamos mundanos.
e nós estaríamos tão contentes nesse mundo, que estaríamos completamente distraídos. Uma condição infeliz de vida por falta de espaço. Às vezes a pessoa quer uma casa maior, um lugar melhor, por uma companhia difícil. Já falei aqui sobre casamentos difíceis. Falta de conforto. Por incrível que pareça, as coisas devem ser vistas numa perspectiva também do plano permissivo de Deus e serão entesouradas. Poderia, dessa forma, Deus chamar a atenção daqueles homens. Eu penso quanto que Moisés não esteve ali face a face com Deus. Quanto que Abraão precisava perguntar: Senhor, qual o caminho a seguir? Qual decisão a tomar? Deus pode mudar muitas coisas da nossa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: que a pessoa que é de Deus, Ele não vai deixá-la tão afeiçoada nessa terra, amando tanto essa terra, que não se volte para Ele. Deus permitirá algumas condições infelizes de vida, seja de moradia, seja às vezes temporariamente um vizinho ruim, um emprego difícil, um chefe difícil, uma pessoa difícil, e às vezes dentro do próprio lar. Então, o que fazer é clamar a Deus, é pedir que Deus mude, e às vezes demora. A pessoa amanhece outro dia, essas coisas estão da mesma forma. Mas nós sabemos que esses homens, lá no passado, eles tinham uma visão diferente, de algo que vale a pena, de uma vida feliz com Cristo, numa cidade onde o clima é bom, onde não há doença, onde não entra pecado, onde todas as coisas são maravilhosas. Então, Moisés, ele tinha esse alvo. Abraão, Moisés falou: não vou gozar dos prazeres transitórios do pecado. Como é triste ver pessoas, às vezes membros de igreja, agarrados a esse mundo, extraindo tudo desse mundo, e como se fosse viver para sempre nesse mundo. É claro que nesse mundo ainda há coisas boas que devem ser usufruídas. A variedade de alimentos, a beleza da natureza, embora o desgaste do pecado, mas as pessoas estão não olhando para o Criador, não vivendo para Deus. E até usando as coisas de Deus para se distanciar ainda mais de Deus. Interessante, meus irmãos, quando eu comecei o ministério, uma igreja muito pequena, hoje é uma igreja muito boa, aliás, até grande, na cidade de São Pedro. Eu gostava tanto daquela igreja, mas tanto, e eu fiquei tão pouco. O meu plano foi: quem sabe eu vou ficar, essa é uma ideia tola de muitos pastores, eu vou ficar aqui por muitos anos, se possível a vida toda. Mas tudo aconteceu ao contrário, fiquei apenas 1 ano e meio. Depois fui para um outro lugar, acabei ficando 1 ano e meio, porque de lá eu fui para ser missionário também no Paraguai. Passei tão pouco tempo, mas valeu a pena, porque ali encontrei a mulher virtuosa. E dali fiquei para o Paraguai, lugar quente. Por incrível que pareça, agora no final do ministério tem tido notícias de jovens e crianças que hoje estão bem postados na vida, nas igrejas. E eu acho que não há maior alegria para nós vermos isso. Uma, inclusive, é da base de comunicação das missões. E outra, agora recebi ontem, uma médica numa cidade lá trabalhando. Eu olhei lá no perfil, cristã presbiteriana. Ainda bem que ela pôs cristã primeiro, porque a denominação ela tem que servir muito depois de sermos cristãos. A denominação não é o que importa é ser cristão de verdade. E depois, uma boa igreja nos ajuda, é uma ordem, é uma segurança, mas a igreja não salva ninguém. Fui passando por Dourados, onde trabalhei no hospital como professor, aprendi muito a conversar, a entender o ser humano. Bariri, lugares quentes, os 2 lugares mais quentes que eu morei foi Bariri e no Paraguai. Mas havia alguns atrativos, todo lugar pode ter uma deficiência,
mas tem alguma coisa compensadora. Todo lugar. Agora, para quem não tem paz do coração, quem não entendeu a justificação pela fé, vive correndo de um lado para o outro, vive sempre insatisfeito e está descontente com tudo, e quando acontecem esses problemas, ele não percebe que é a hora de Deus começar a trabalhar na sua vida, a modificá-lo. Deus está chamando a sua atenção para que ele não se distraia. E eu gosto dessa história que já contei várias vezes, já contei até num dos nossos acampamentos, do missionário que foi trabalhar na África 40 anos. Pastor quase jubilado já pode repetir a história, né? Já tem direito de fazer umas repetições, né? Mas estou repetindo a propósito. E quando ele voltou definitivamente para o seu país, os Estados Unidos, o navio estava para atracar, né, lá no porto de Nova York. E quando as pessoas estavam descendo, o missionário escutou uma banda musical. E ele falou, nossa, será que a minha denominação se lembrou de mim, que eu existo? Né? Porque 40 anos, foi quando ele está no exterior, são poucos, hoje ainda se lembra, porque hoje tem muitos meios de comunicação. Né? Falou, será que fizeram uma recepção para mim? Alguns dos meus amigos vieram me esperar, né? E quando ele ia andando, alguém falou, não, o senhor para aí, porque o senhor fica nesse lugar, vai descer. E naquele navio imenso estava o presidente Theodore Roosevelt. A banda era para receber o presidente, né? E daí ele foi, esperou, né? E ele foi um dos últimos a descer do navio. Então ele conta que ele chegou num quartinho, num hotel de terceira categoria, né? Não era 3 estrelas. 3 estrelas hoje é um hotel bom, né? No hotel lá, não sei, talvez de meia estrela, um quartinho, pegou seu casaco, a sua bagagem. Ele fala que ele orou, falou, senhor, né? Porque o presidente Theodore Roosevelt tinha ido para a África fazer um safari de 3 semanas. Ele falou assim, se o presidente foi para a África 3 semanas fazer um safari, uma recepção dessa, banda musical, né? Eu fiquei 40 anos e não tem uma pessoa para me receber. E ele disse que, como que ouviu uma voz, que ele estava voltando para casa, falando, mas você ainda não chegou na sua casa, né? Porque a nossa casa, meus irmãos, não é esse mundo. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, esse missionário compreendeu que, na verdade, ele não estava voltando para a sua casa, por mais que ele imaginasse. Nós voltaremos um dia para a nossa casa celestial. E nesse mundo nós estamos sujeitos a viver assim. Lugares pequenos, lugares úmidos, lugares quentes, lugares muito frios, lugares feios. Me lembro quando cheguei numa cidade e falei para minha esposa, olha, 1 ano, 2 anos no máximo, estamos voltando. Eu achei tão feio, né? Hoje melhoraram muito. Acabei ficando 8 anos. Porque nós olhamos muito para essas condições externas. É bom quando a pessoa pode mudar num lugar que tem boas condições de vida. Mas se Deus não trabalhar no nosso coração, não tem igreja que sirva, não tem país, não tem bairro, não tem nada. Porque nós devemos viver nesse mundo em paz e olhando para aquela cidade que diz que há alicerce, que há fundamento. Que Deus é o arquiteto daquela cidade. Então, que deva ser essa nossa visão. Que nós tenhamos aquela visão de Abraão, morando em tendas, sempre caminhando, montando a tenda, indo, caminhando e dando prioridade para o reino de Deus e para a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não abandona aqueles que são seus. Podem ter certeza disso. E quando essas coisas vierem, é para chamar a sua atenção. Porque você está muito mundano. Porque você não tem mais prazer nas coisas de Deus, na oração, na leitura da Bíblia, de se congregar. Eu respeito muita gente que não vem e sofre por não vir. Respeito, creio que tem suas razões, mas acredito também que muitos
não vêm porque já não tinham muito prazer em vir mesmo. Eu não sei como será daqui para frente, as igrejas. Nós pensávamos que deveria haver um avivamento. Mas se o Espírito Santo de Deus não agir, pode vir uma praga mortal. Pode vir esse vírus assassino que está aí, que está matando pessoas conhecidas nossas, né? Se não houver realmente a ação de Deus, não haverá mudança. Não haverá mudança. As pessoas estarão sempre reclamando por qualquer coisinha, estarão de braços dados com o mundo, extraindo tudo do mundo, porque são mundanas, porque não têm o sentido de chamado e de uma visão espiritual. Mas pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos crescer e possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe.